Então, como a gente estava falando lá, né, cada um de nós, cada pessoa, isso que é importante, né, a gente começar já agora a tomar consciência. Cada um de nós, não é assim, unidunité, uns têm mais poder que o outro, não. Cada um de nós tem total livre-arbítrio, mesmo que temporariamente a gente não está usando esse poder que está em nós, mesmo que a gente não está manifestando, o desejo meu não saiu lá fora exatamente como eu tinha desejado, vamos dizer assim, tá? Alguma coisa nessa criação não está saindo certo, não tá dando certo. Então, mas é resultado perfeito da minha criação, da minha semeadura, vamos dizer assim, né? O resultado manifesto é apenas o efeito resultante de causas que nós mesmos colocamos em movimento. Sempre algo lá fora, isso é física quântica também, tá? O que acontece lá fora é resultado do que eu acredito, o que eu penso, o que eu sinto aqui dentro de mim. Não é porque desconhecemos, não sabemos e nem controlamos o que nós pusemos em andamento que os resultados serão diferentes. Não é assim, poxa, eu não sabia, mas não podia ter acontecido isso. Não. Justamente o efeito lá fora é perfeito de acordo com a escolha interna oculta para que eu possa achar e aprender sobre a minha criação. Então, lei de causa e efeito, ela nunca vai mudar, tá? Independentemente do meu grau de desenvolvimento e consciência. Então, a lei da criação sempre vai acontecer, mesmo que eu me omita, mesmo que eu esteja inconsciente, mesmo que eu esteja displicente, ou mesmo que eu esteja super antenada, racionalizando, mas esquecendo as outras partes que estão envolvidas na criação, tá? Daí, como eu brinquei lá com vocês, né? Vamos dizer que Deus criou o universo, se a palavra Deus incomodar, mas vamos dizer, olha, teve lá o choque do Big Bang, espalhou um monte a massa nuclear espalhou e virou um monte de galáxias e tudo mais. Então, houve um poder de criação do universo como ele é hoje, né? Aqui a gente coloca a palavra Deus, né? Todas as galáxias, os sistemas solares, os planetas, os astros, o nosso planeta Terra e cada um de nós foi criado por esse Deus maior, né? Que foi criando tudo isso, né? E cada um de nós, como a gente estava conversando lá antes, temos total liberdade de escolha. Daí, cada um de nós recebeu uma varinha de condão, porque nós somos criados à semelhança de Deus, nós somos criadores, né? E daí, para criar, a gente pode criar todos os momentos da nossa vida, a gente pode criar de uma forma consciente ou inconscientemente. Toda causa gera um efeito e toda criação pelo livre-arbítrio segue leis universais. Nós vamos explicar isso melhor. Então, não existe ação, feito, pensamento ou sentimento que não gere algum resultado, ou consciente ou inconsciente, ou atuando ou passivamente nos omitindo. Enfim, tudo vai estar sob essa lei de causa e efeito, tá? Isso é uma coisa engraçada também, que muitas vezes, quando a gente não consegue reconhecer o que a gente plantou e o que a gente semeou no passado e o que a gente vivencia agora, a gente recorre a essa palavrinha, foi um destino inexorável, foi alguém, foi Deus, foi alguma força fora, além de mim, né, que a gente chama aqui de destino, que criou esse momento que eu estou vivendo, mas com certeza não fui eu que criei. Isso é o que a gente, às vezes, recorre
a essa palavra destino. Para o Patrick, não existe, como nós somos criadores da nossa vida, não existe um destino pré-estabelecido, ou não existe um destino fora do meu alcance. Tudo é parte da criação da nossa própria vida, está em nossas mãos, tá? A maioria das pessoas pensa que pode fazer qualquer coisa que quiser sem causar nenhum efeito. Isso, como eu falo para vocês, antes de eu começar a estudar Patrick e trazer essa consciência para a minha vida, para a minha realidade, eu ia criando de uma forma assim meio displicente mesmo. Eu não sabia que tudo vai gerar um efeito, tudo vai gerar um efeito e a gente vai ter que arcar com essas consequências. E nem por isso o resultado deixará de vir. Isso é muito importante, porque não é para ser uma coisa pesada, mas é porque a gente tem que assumir consciência e responsabilidade pela nossa criação. E daí passa a ser uma coisa super benigna na nossa vida. Então, aqui é um exemplo, né? Aqui tem uma semente de maçã, né, da fruta. Se você plantar semente de... Isso aqui é só uma brincadeira, tá? Se eu plantar semente de maçã, eu quero que nasça mamão, ou vice-versa. Não vai nascer. Então, o que a gente está vivendo aqui, simbolizado pelas frutas, é na mesma linguagem que aqui, tá? Se eu plantei maçã, eu vou colher maçã. Então, se eu estou vivendo alguma coisa que está me incomodando, alguma coisa que saiu do meu controle, será que lá atrás eu tive consciência, maturidade? Será que eu fiz uma escolha correta, né, para que isso que está acontecendo agora a gente pudesse dizer que não foi criação minha? Então, isso é só para a gente confirmar. O que a gente sempre semeia, a gente vai colher lá na frente, né? Então, aqui começa, né? Se existem leis espirituais ou existem leis que operam nessa criação ou nessa escolha pelo livre-arbítrio, será que não é melhor, então, a gente conhecer essas leis e obedecer essas leis, respeitar essas leis, né? Porque se eu respeito as leis da criação, se eu respeito essas leis, eu vou viver em estado de felicidade, amor, harmonia, luz e sabedoria. Se eu não seguir as leis, eu vou viver de uma forma infeliz, eu vou viver lutando, desgastada, sempre gerando conflitos e desequilíbrio. Esse slide é bem importante para a gente... Não que a gente entendam leis, não que a gente tenha que submeter, não é nesse aspecto, né? Mas que a gente precise entender a perfeição destas leis para que eu eu faça essa escolha de seguir essas leis ou respeitar essas leis ou saber como o livre-arbítrio funciona para que eu viva no estado de felicidade, harmonia, amor, tranquilidade, etc. Tá? Vou pedir para alguém fechar o microfone que está dando interferência aqui, por favor. Então, é que nem um jogo, né? Todo mundo já deve ter jogado algum, sei lá, War, Banco Imobiliário. Estou dando um exemplo meio infantil, mas é só para vocês entenderem. Buraco, tranca, todo mundo joga algum tipo de jogo, né? Nesse jogo, tem as regras do jogo, não tem? Então, por exemplo, se a gente vai jogar Banco Imobiliário, se a gente vai jogar War, se a gente vai jogar buraco, tranca, né? A gente precisa conhecer as regras, que ao conhecer as regras, daí a gente joga o jogo, todo mundo igual, todo mundo começa lá com 11 cartas, todo mundo tem a chance. O importante também que a gente vai ver é que começa todo mundo igual. Todo mundo igual. Na lei da vida começa todo mundo igual. O importante é saber as regras dos jogos,
dos jogos. Agora, aqui a gente está dizendo é importante conhecer as regras da vida, do jogo da vida, porque se eu conhecer as regras do jogo da vida, daí vai ser gostoso jogar, vai ser que nem jogar um War, vai ser que nem jogar um buraco com parceiros, com amigos. A gente, conhecendo a regra, é como o jogo vai se desenrolar. Ninguém mais vai brigar com ninguém, ninguém vai trapacear, a regra vai acontecer e a gente vai jogando. É nesse sentido, por isso que eu fiz essa analogia com um jogo de cartas ou jogo de tabuleiro. Então, cada um de nós tem a possibilidade, através da nossa própria escolha, de viver ou não de acordo com as leis, né? Que é as regras do jogo da vida. A dificuldade varia de pessoa para pessoa e depende apenas da purificação interna, que não luta mais nem resiste a seguir essas leis. Vai ficar mais fácil com esses slides aqui, ó. Tudo que nos acontece parte de nós mesmos, né? Então, não existe um Deus, isso é importante para o Peter. Deus não interfere diretamente na nossa vida. Isso, para o Peter, que é muito importante. Deus não está lá em cima, olhando e controlando, punindo ou aplaudindo o nosso caminhar no jogo. Não é assim que funciona. Tá? Não existe um Deus que distribui punições arbitrárias, não existe. A criação do jogo da vida ela é perfeita, né? Como um jogo de war, qualquer jogo. Né? Suas leis contêm sabedoria, justiça e amor supremos, que mesmo as pessoas que vão estar mais atrasadas, por exemplo, esse peãozinho verde já está na casinha 36, está lá na casinha 30 e tantos, já ele está bem adiantado, e tem esses outros aqui, azul, vermelho e branquinho, que estão mais atrasados começando. Todos vão chegar lá, todos, não importa quem está na frente, quem não está, né? Todos vão ter a chance de chegar lá. Uns mais rápidos, outros menos rápidos, mas o caminho é o ponto de chegada, é como um jogo de tabuleiro. Então, mesmo as pessoas mais atrasadas e perdidas, que talvez aqui ele coloque essa analogia com as menos evoluídas, porque não se conhecem, né, acabarão encontrando o caminho para o ponto de chegada. Tá? E o que é essa chegada? A chegada representa o estado total de contentamento, realização e plenitude. A equação, isso é importantíssimo, a equação precisa ser de igualdade. Isso é outra coisa que, às vezes, a gente não pensa, mas é importante a gente fazer uma reflexão, essa palavrinha igualdade. Num jogo de tabuleiro, numa tranca, todo mundo joga igual. Né? Todo mundo tem um peão, todo mundo joga o dado, todo mundo tem a sua vez, todo mundo tira a cartinha, dependendo do jogo, cada um tem o seu exército, enfim, né? Mas todo mundo começa igual. Né? A pessoa vai avançando a partir do momento que ela começa a se conhecer melhor, ela vai aprendendo e praticando as regras do jogo. Ela vai, com a prática, ela vai tendo mais maestria na condução das suas escolhas, tá? Mas, na realidade, todo mundo partiu igual. Essas leis do livre-arbítrio, todo mundo tem uma varinha, vamos dizer assim, brincando, todo mundo tem uma varinha exatamente com os mesmos poderes e igualzinho para todo mundo. Que cada um vai fazer com isso a escolha individual de cada um, tá? Então, essa equação, essa igualdade, ela precisa acontecer de um jeito ou outro, senão a vida começaria a ser injusta, né? Não sei quem falou aí da varinha, foi a Sônia, varinha de Harry Potter, vocês assistiram lá Harry Potter, tinha varinhas menores, maiores, compridas, curtas, longas, enfim. Aqui não é assim, aqui todos nós temos, brincando, né, fazendo essa analogia, todos nós temos uma varinha igual. O resultado da utilização dessas varinhas de condão, dessa livre-arbítrio e essas escolhas vai depender
do quanto a gente aprende sobre o funcionamento dessas leis e dessas regras, tá? Compreender essa igualdade talvez seja uma das nossas maiores dificuldades, tá? Isso depois a gente, no bate-papo, a gente conversa um pouquinho sobre isso. Então, afastar-se das leis é quando a gente começa, né, a não tomar consciência, não se responsabilizar. Então, quanto mais a gente... Imagina uma pessoa que vai jogar qualquer jogo, gente, vai jogar War, vai jogar tranca, vai jogar qualquer coisa, e a pessoa não quer aprender direito sobre as regras, ela não quer prestar atenção nas parcerias que ela faz. Essa pessoa, ela vai atrapalhar, como a Pepa falou, vai atrapalhar não só o jogo dela na vida, né, como também vai atrapalhar os parceiros junto com ela, porque ela está usando o poder de escolha de uma forma muito displicente, muito inconsequente e imatura, tá? Então, é exatamente por isso, nesse estado de infelicidade, que a gente precisa parar e investigar a origem da onde a gente está. Então, por exemplo, vamos dizer, de novo, num jogo, a pessoa só perde, 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 perde. Vai gerar uma infelicidade. É justamente a infelicidade que passa a ser o remédio. Por quê? Porque se ela parar e for investigar por que para ela sempre dá tudo errado, por que nunca ninguém quer fazer parceria com ela, por que nunca quer jogar com ninguém quer jogar com ela, se ela for investigar, ela vai olhar que ela não está jogando de uma forma madura, com parceria, ela está jogando de uma forma negligente e de uma forma muito de pouco caso. Entendem isso? Tá? Então, viver uma... aqui também tem outra coisa importante, uma pessoa que está vivendo uma vida e faz também umas escolhas meio medianas, sabe como é que é? A pessoa, minha vidinha tá boa, mas tá bom assim, é melhor não mexer. Isso também é uma escolha, tá? Isso também é uma... A gente está negligenciando o poder de criação para a gente viver feliz. Então, aceitar uma vida mediana, né, sem grandes felicidades, sem grandes buscas, né, a uma realidade melhor e maior, isso também a gente está usando o poder do livre-arbítrio, da escolha, de uma forma muito displicente, muito imatura, inconsequente, tá? Então, infringir uma lei espiritual quando não buscamos progredir espiritualmente, melhorar, nem buscar um grau mais elevado de consciência e, consequentemente, também de felicidade. Então, e quando isso acontece na minha vida, eu não procuro sair desse lugar, eu não procuro fazer nada a respeito. Isso também vai ter consequências, tá? Uma vida mediana, eu vou ter um resultado fraco mediano, tá? E isso é uma criação minha também, tá? Enquanto nos mantivermos dependentes de acontecimentos externos sobre os quais não temos controle algum, jamais seremos felizes. Então, muitas vezes as pessoas passam uma vida inteira abrindo mão do seu poder de criação e de autoconhecimento, né, e de conhecer as regras do jogo, para você criar a sua vida de uma forma mais saudável, mais prazerosa, né? Isso tudo tem consequências também, porque a gente está sendo uma escolha, não deixa de ser uma escolha, embora a gente nem sabe que está escolhendo ficar acomodado, acostumado, né? E sem buscar melhorar e ser mais feliz, tá? Aqui também ele volta a reforçar que não existe um Deus que traz para a gente aleatoriamente fatos desagradáveis, não tem, né? Porque que Deus é esse? Ele me dá uma varinha para eu cuidar, uma varinha de condão para eu criar a minha vida, e de repente ele vem e estoura no meu colo uma coisa ruim, uma situação desagradável. Então, a lei ela não é furada desse jeito. Uma hora Deus me dá
me dá livre-arbítrio, outra hora ele estoura alguma coisa que eu não criei no meu colo. Não é assim que funciona, tá? Então, a gente precisa tomar consciência de que nós somos os únicos criadores da nossa vida, minuto a minuto, tanto nos momentos bons como nos momentos desagradáveis. Hoje eu estou colhendo algo que eu plantei lá atrás, e amanhã eu colherei algo que eu estou plantando hoje. Então, o que já foi, né? Eu tenho que aprender hoje né, como resultado de algo que eu criei lá atrás, mas que com essa sabedoria agora, com esse conhecimento, e com esse conhecimento das regras, que eu possa, no futuro, viver experiências mais saudáveis, mais gostosas, porque agora eu estou sabendo a arte do jogo, a arte de criar. Tá? Então, tem essa frase da apostila que eu acho bacana, que ele fala: a única felicidade durável e que não pode ser tirada por ninguém, o único chão firme que vocês podem ter é quando se desenvolvem, quando se purificam e curam a alma de todas as correntes doentias e erradas que os desviam da lei universal. Quando vocês descobrem as causas internas responsáveis por suas provações e aflições, também encontram a felicidade. Nós precisamos encontrar essas raízes, e nós, como responsáveis pela criação das dificuldades atuais. Tá? Não existe um Deus aleatório que manda desgraças para a nossa vida, né? Outra coisa importante, que na lei da criação, uma coisa que confunde muito é a gente ter muita força de vontade. Às vezes, como aquele exemplo que eu falei, se a minha cabeça fala, não, eu tenho que, sim, a resposta que minha cabeça diz é sim, mas o meu coração e minhas emoções estão dizendo que não. Deixa para lá esse não, eu vou fazer acontecer. Né? Então, muitas vezes a pessoa ignora esses avisos dessas outras consciências mais sutis e ela sai criando com uma força de vontade monumental. Tá? E às vezes a pessoa cria, com uma vontade forte, com desejo egóico do ego, né? E uma força de vontade que ela gasta uma energia monumental. E muitas vezes isso está ligado à vaidade pessoal, tá? Só que isso traz um desgaste de energia e nunca trará a felicidade de verdade, tá? Agora, o desejo real, que é esse que a gente tem que buscar, ele é um desejo, como eu falei para vocês, quando todas as minhas consciências estão alinhadas. A gente usa a força de vontade, mas ela vai de uma forma fluida. Eu não preciso fazer essa força dessa fotografia, que parece um Hércules empurrando essa pedra para cima, né? Não, a força de vontade, ela acontece, mas ela flui com a vida, as coisas vão dando certo, parece que as portas vão se abrindo. Então, essa força de vontade, ela é usada de uma forma fluida, serena e livre. Ela traz paz, porque, na realidade, não tem vaidade, eu não preciso de aprovações externas, né? Mas eu estou fazendo e realizando esse desejo para mim, por mim. Então, é aí que a gente está num desejo real, tá? Então, o que é esse desejo legítimo? É verdade que nós podemos conseguir quase tudo pela nossa força de vontade, porém, quando as nossas forças internas universais, elas são alcançadas e acionadas pelo livre-arbítrio, as forças espirituais em mim, elas são tão mais fortes, é como se realmente o universo conspirasse junto. A gente tem uma força e uma certeza desse desejo que vai se realizar, é instantâneo, é uma coisa assim grandiosa, muito maior do que o nosso próprio desejo egóico. Tá? É como se realmente o universo estivesse a nosso favor. Parece que a varinha de condão, ela aciona as forças do universo e a gente faz as coisas acontecerem de uma forma
muito prazerosa e muito fluida, muito leve, né? Quais são as motivações? Já estamos acabando, tá, gente? Quais são as motivações interiores? Então, a vontade, o desejo, quando ele vem do cérebro, da mente egóica, ele vem com dúvidas, ele vem com tensão, e ele vem sempre dependendo de condições e fatores externos. Quando a pessoa escolhe de dentro do coração, né, através de um amadurecimento emocional e desenvolvimento espiritual, o desejo aciona esse campo magnético espiritual e envolve aquela consciência superior em nós. Nesse processo, a felicidade e a certeza são imediatos. Mesmo que o desejo ainda não tenha sido concretizado, mas a certeza, porque você sabe que o universo vai conspirar junto, vai acontecer, é só questão de tempo, tá? Então, esse livre-arbítrio, isso é importante, é a liberdade, isso é muito importante. O livre-arbítrio é como eu falei para vocês, é um dos maiores poderes que a gente tem à nossa disposição. Mas também ele é uma liberdade que Deus nos deu de violar ou não as leis universais, né? A gente pode violar ou não. Essa liberdade de decidir e escolher é a maior dádiva com a qual fomos dotados e sem a qual não poderíamos alcançar o status de semelhança divina. Nós somos iguais a Deus, criadores, né? Quem escolhe se tornar responsável pela sua ação e, a partir daí, arcar com as suas consequências, e causa e efeito é o resultado direto do livre-arbítrio. Ele alcança os cantos mais distantes, mesmo que o efeito em épocas posteriores seja difícil de ser rastreado. Às vezes a gente não consegue fazer a ligação, porque às vezes eu estou hoje vivendo o resultado de decisões que eu tive lá atrás, na minha juventude, enfim, né? Então, nem sempre é fácil a gente achar a ligação, o link que a gente fez com a nossa escolha anterior. Mas se eu começar a olhar para isso, estudar para isso, buscar isso, eu vou... Causa e efeito vão ficar cada vez mais próximos, tá? Como ele fala, o livre-arbítrio, o dever e a responsabilidade sempre andam juntos. Não é possível livre-arbítrio sem a palavra responsabilidade, né? Então, vamos assumir responsabilidades e fazer escolhas mais conscientes nas nossas vidas e vamos usar esse poder divino em nós de uma forma mais construtiva, criativa e prazerosa, tá bom?